Numa das últimas intervenções, eu disse que não iria falar da guerra. Como devem compreender, é quase impossível não falar de uma coisa que acontece no mundo inteiro e que muita gente está a sofrer. Os que estão lá e os que não estão. Acabar com a guerra é isso que todo mundo deseja e quer. Mas também não é fácil. Não é fácil porque aqueles que a fazem não querem, porque têm proveitos próprios para isso. Mas seria bom acabar, sem dúvida. A paz no mundo tem que ser preservada. E seria fácil acabar com a guerra de um mundo para o outro. Deixar, por exemplo, inativos os mísseis teleguiados, os radares, as bombas teleguiadas. Isso era fácil acabar com isso. Muito fácil. Quando muita gente pensa que nesta era da inteligência artificial, de todas essas tecnologias, eu dizia que muita gente pensa que tudo isso vem de lá de cima, dos milhares de satélites espalhados pelo espaço. Mas não. Acabar com a guerra seria muito fácil, porque toda a comunicação global, quase toda ela, não está lá em cima, está no fundo do mar. Está nos cabos submarinos. Bastaria anular os cabos submarinos para acabar com as comunicações. Como disse há pouco, com mísseis teleguiados, com bombas teleguiadas, iria acabar com a internet, iria acabar com o funcionamento dos bancos, das bombas de gasolina, dos frigoríficos, iria acabar com os micro-ondas, enfim, tudo aquilo que funciona à base de energia. Se os cabos submarinos forem obliterados, acontece o colapso universal energético. Não é fácil acabar com a guerra de um momento para o outro. Seria o mais desejável. Mas, infelizmente, quem paga é o povo, o que lá está e o que está fora, como nós. Os comentadores da guerra às vezes dão vontade de gargalhar. Muitos desses comentadores dos órgãos de comunicação nem sequer têm preparação para falarem sobre a guerra e sobre outros assuntos também que a gente nota. Nem sequer militares. Há militares, comentadores aí cheios de medalhas que nunca estiveram numa guerra. Ganharam medalhas não sei como. Nunca estiveram numa guerra, nunca comandaram absolutamente nada. E principalmente no nosso país, acho que já aqui falei também, 300 e tal generais. Para quê? Para dizerem baboseiras, para afirmarem convictamente num dia que a guerra vai acontecer assim e assado, frito e cozido, e no outro dia, se eu fosse comentador desses, eu cobria a minha cara. Bom, vamos falar de outras coisas. Vamos falar, por exemplo, muito rapidamente, a ONU declarou crime contra a humanidade a escravatura que está a acontecer
em todo o mundo, principalmente em África, em quase todo o mundo. Portanto, crime contra a humanidade é uma declaração da ONU. E a ONU é composta de vários países, entre eles Portugal. Sabe o que é que Portugal fez? Absteve-se. Portanto, quando se abstém, o que é que acontece? Quer não está a concordar com aquilo que está a acontecer. Enquanto a ONU declara crime contra a humanidade, Portugal, como se dizia antigamente numa gíria de novelas, moita carrasco. Quer dizer, fica fora do assunto, não diz sim, não é carne nem peixe. É uma vergonha para um país deste. A capital portuguesa é comandada hoje, isto mudando de assunto, é comandada hoje por um senhor chamado Carlos Moedas. Moedas. E sabem o que esse senhor acabou de contratar? Acabou de contratar um chefe de cozinha para assegurar qualidade superior, precisamente na cozinha, desculpando-se que a qualidade superior tem que ser apresentada nos eventos. Então, e para que serve uma cozinha dentro da Câmara Municipal com os dedos de cozinheiros, com um chefe de cozinha que vai custar ao erário público, portanto ao contribuinte, 33.600 euros em 2 anos. Para um chefe superior de cozinha, garantir a qualidade superior do Sr. Carlos Moedas e dos seus amigos. Apetece dizer em que mundo, em que país, em que cidade vivemos? Mudando de assunto e vou ao Brasil. Vou falar de uma coisa boa, essa vai ficar para depois, e vou ficar de uma outra coisa que é de bradar os céus. Dá vontade de rir, mas eu rio de raiva. Então não é que uma igreja faz um anúncio, não mais, mas esta vem com o anúncio, com preços e tudo. Uma igreja é posta à venda, incluindo os dizimistas, aqueles que pagam o dízimo para sustentar esses malandros chamados pastores. Não é? O anúncio diz precisamente isso. Portanto, tem a quantidade que eles pretendem pela passagem da igreja, que são, creio, 80.000 reais, com dizimistas fiéis. Não é de rir? Meus amigos, eu vou ficar por aqui no que respeita a isso, mas vou falar de outra coisa. Vou falar dos magistrados da Suprema Corte do Brasil, que devem ser aplaudidos pela ação que agora acabam de cometer. Ou seja, cortar os penduricalhos. Penduricalhos é aquilo que vem depois daquilo que está estipulado, como, por exemplo, o salário. Os penduricalhos, que nós em Portugal chamamos as alcavalas, essas alcavalas foram cortadas agora pelo Supremo Tribunal, pelos magistrados do Supremo Tribunal, que cobria gasolina, que cobria roupa, cobria tudo, alimentação, tudo isso. Eram os penduricalhos que
ao fim do ano eram milhões de reais. Eles têm um salário de 76 mil, mas muitas vezes esse salário chega às centenas de milhares. O Supremo Tribunal acabou com isso. Era bom que acabasse também. Sabe onde? No Senado. Porque lá os senadores, não só no Senado e na Câmara, os senadores têm só de alcavalas muito mais do que aquilo que ganham. É para tudo. É para a roupa, é para a gasolina, é para a alimentação, é para as deslocações, é para a renda de casa, para tudo isso. Isto é um roubo puro àqueles que contribuem para que esses senhores estejam lá descansados a roubar o máximo que é possível. É por isso que muitas vezes nós sentimos até vergonha de falar, principalmente quando se trata do nosso país. Eu vou ficar por aqui, porque há muito mais coisas que falar, há muito mais coisas que estão a acontecer, há muito mais que precisam ser denunciadas. Mas o povo é o povo. Há o consciente, há o inconsciente. Há aquele que é inteligente e há aquele que é ignorante, estúpido. Principalmente através desses que estão lá a ensinar a governar e governar-se. Eu nunca me vou calar relativamente a essas coisas que acontecem. Por culpa de quem? De um povo ignorante e estúpido. Meus amigos, vou ficar por aqui porque hoje também não estou com muita vontade de falar, de dizer, porque eu tenho muito mais coisas para falar, mas eu vou deixar para outra ocasião, até porque hoje também não estou cá, como se diz na gíria, também muito católico para falar. Até a próxima.